Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E na aula de hoje eu separei um conteúdo bem legal para mostrar para vocês, que é justamente sobre criação de colunatas, de colunas assim mais clássicas, tá bom? Vou mostrar para vocês o processo de como fazer isso sem utilizar plugins, porque eu sei que nem todos têm plugins para utilizar, e se você ainda não tem, você está perdendo tempo, porque aqui embaixo, no primeiro link da descrição, tem o meu curso Plugins Pro, onde eu te ensino a utilizar mais de 100 plugins por apenas R$ 447, tá? E todos os plugins já estão inclusos. Mas bora lá. Primeiro processo para a gente fazer essa modelagem de coluna é fazer uma decomposição. Então eu vou selecionar aqui, ó, a parte da base. A gente observa que é um círculo, porém com efeito mais arredondado, né? Mais arredondado. Depois a gente tem um círculozinho mais fino e a gente vai brincando com essas variedades de tamanhos até chegar aqui na parte superior. Por fim, a gente tem um círculo aqui na segunda etapa, já um círculo 100% normal, tá? E ele sobe até mais ou menos aqui. Opa. E qual é a pegada desse círculo? Ele é um círculo simples, tá? Vou fazer aqui um círculo, só que ele tem alguns anéis na modelagem dele, tá? Assim, que aí dão esse efeito de friso para ele. E ao longo de toda a modelagem, todo esse entorno dele, a gente vai ter esses anéis, ok? E depois a gente regressa já para finalizar a nossa colunata com essas mesmas estruturas. E por fim, um pouco antes da gente finalizar, ao invés da gente ter uma colunata, um detalhe 100% abaulado, aqui já foca mais em algo cônico, né, semicônico, onde a gente tem uma base mais fina e a parte superior mais larga, ok? E depois a gente fecha com chave de ouro, tendo apenas um cubo com dois níveis de detalhes na parte superior. Parece complicado, eu sei, mas eu vou mostrar para vocês que é super tranquilo da gente fazer. Vou começar aqui criando um círculo, tá? E antes da gente começar, uma coisa que vai ajudar bastante a gente vai ser aqui, ó, preferências, atalhos e essa função do SketchUp que é colar no local. Então eu tenho a opção aqui, colar no local com atalho Ctrl L. Por quê? Se eu estiver editando alguma coisa, eu apertar aqui um Ctrl C, né, para copiar a geometria e criar um grupo, depois eu posso apertar Ctrl L e aí eu tenho uma outra face separada aqui, exatamente igual àquela geometria anterior. Então, bora lá. Vou começar criando um círculo aqui de vírgula 25 de diâmetro, tá? Ou seja, ele tem de diâmetro não, de raio, ou seja, ele tem 50 centímetros de diâmetro, ok? Vamos criar um grupo para deixar tudo organizado e eu vou também localizar o centro dele para a gente ter uma referência legal para nossa modelagem. Vou puxar para a gente fazer esse canto aqui, ó, abaulado, tá? Esse cantinho bem aqui, ó. Vocês podem ver que ele é como se fosse uma esfera, um anel mesmo de dedo, só que ele é mais achatado. Então, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui na nossa modelagem, vou desenhar uma linha e aqui eu vou puxar 10 centímetros na vertical, tá bom? Vou criar aqui uma linha na vertical de 10 centímetros. E nessa linha eu vou criar um arco exatamente para esse lado de cá, tá? Esse arco pode ter 5 centímetros, pode ter 10, e aí eu posso trabalhar um pouco mais na distorção dele nessa escala, tá? Nosso caso lá é mais fino, então vou utilizar um achatamento nesse tamanho vertical. Olha como é simples agora. Vou deletar aqui essa linha, vou dar 2 cliques aqui e clicar na função do Follow Me para ele percorrer esse laço, né? Esse entorno. Se eu achar que ficou muito fino, eu posso selecionar essa minha geometria e aplicar uma escala aqui um pouco maior, tá? Mas eu acho que assim já está legal. E agora sim que entra a mágica. Eu vou copiar essa minha face aqui, vou dar um Ctrl C, vou sair do meu grupo, tá? Ou seja, eu saí do grupo, vou dar um Ctrl L, só que eu vou mover essa minha estrutura aqui para cima, tá? Para ficar alinhada ali em cima. Vou criar outro grupo. Todas as estruturas que eu for fazendo, eu vou criando subgrupos para facilitar minha modelagem. Eu também tenho um outro atalho atribuído, que é esse daqui, ó, visualizar, editar componente e esses atalhos aqui, porque eu consigo editar um grupo e visualizar ou ocultar o restante da minha geometria. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar aqui 0,02, tá? E essas medidas eu estou fazendo aleatoriamente. Porém, seguindo uma ideia da imagem que a gente visualizou, que aqui, ó, a gente tem um pescocinho bem pequenininho antes do nosso próximo anel superior. Então, puxei 2 centímetros e aqui eu posso fazer a mesma coisa, tá? Clicar para localizar o centro e repetir aquele mesmo desenho. Puxei aqui, puxei na vertical, só que agora eu vou puxar só 2 centímetros. Vou criar um novo arco, tá? Para cá. Só que esse arco aqui, ó, eu já vou distorcer ele um pouco mais para cá,
tá? Para ele não ficar tão quadrado. Vou clicar aqui e repetir o uso do Follow Me. Olha que legal, a gente já tem um outro arco ali. Ok. Vou dar um Ctrl C, sair do meu grupo, do meu segundo grupo, Ctrl L. E vou mover essa minha estrutura aqui para a parte de cima, tá? Então, movi ela até ali, crio um novo grupo. E aí a gente pode ir brincando de diversas formas, tá? Antes da gente seguir para a próxima etapa, que seria esse acabamento aqui, né? Que ele é um pouquinho mais largo, né? Eu já vou ignorar ele para a gente não ficar repetindo sempre a mesma coisa. Eu queria só mostrar para vocês como é que a gente faz esse canto mais abaulado deformado, tá? E agora eu já vou começar com essa nossa estrutura superior, ok? Então vou puxar uma base aqui para a gente ter um desconto. E aí se a aresta de vocês ficasse muito facetada, basta vocês darem um Ctrl Z, clica com o botão direito e solda as arestas. E aí, quando vocês forem puxar, ela vai estar assim, tá bom? Então, eu vou puxar aqui como se fosse um pescoço de mais ou menos 5 centímetros. E antes da gente continuar, observem que aqui a gente tem uma espécie pequenininha de acabamento. Ou seja, o nosso pilar, que tem toda essa estrutura, é como se ele estivesse dentro de um pote, dentro de um vaso. Então, eu vou dar um offset para a gente trabalhar com essa estrutura. Vou dar um offset aqui de mais ou menos 1 centímetro, acho que está legal, fica bem visível. Vou puxar essa minha estrutura interna uns 2 centímetros, tá? E agora eu vou dar um Ctrl C, a gente vai deixar esse pescoço solto aqui, vou dar um Ctrl L, e aí é nessa estrutura que a gente vai trabalhar. Vou criar um grupo, e aí vou editando, ó. O que eu preciso fazer? Localizar o meu centro, e não vai ser todas as vezes que a nossa função de localizar centro vai estar disponível. Ok? Por exemplo, aqui não apareceu. Vou fazer o seguinte, vou atravessar uma linha de um lado para o outro, e aí eu sei onde está exatamente o meu centro, beleza? Dito isso, o que eu vou fazer? Vou criar aqui, ó, uma fatia de pizza de um canto para servir como referência, tá? Porque cada dimensão dessa daqui vai ser como se fosse uma aresta. E agora eu vou criar um arco. Criei aqui, olha que legal, beleza? Vou selecionar esse arco e eu vou copiar ele, ó, de uma ponta até a outra, vezes 23 vezes, né? Porque minha aresta tem 24, meu círculo tem 24 conexões ali, né? Faces não, como é que é o nome? Segmentos, 24 segmentos, e agora eu vou apagando essas nossas estruturas aqui, porque eu já não vou mais utilizar elas, tá? Posso ir apagando aqui. Agora sim, pronto, tá? O que eu vou fazer? Vou puxar essa minha estrutura aqui, sei lá, vamos puxar aí 4 metros. 4 metros eu acho que ficou legal, hein? Deixa eu deixar ela um pouco menos nítida, desabilitando os perfis, tá? Então a gente finalizou aqui nossa parte, ok? Vamos voltar lá. Aqui a gente ainda vai ter de novo um pescocinho, tá? Um pedacinho ali que vai se complementar. Eu não vou fazer esse acabamento interno aqui, tá? No friso, acho que não vai ser necessário. Porém, também poderia fazer sem nenhum tipo de problema. Mas para não ficar tão longo o vídeo assim. Beleza, feito isso, a gente volta aqui com o pescoço 100% reto. E aí, para a gente fazer isso, a gente vai ocultar essa parte. Vou dar um Ctrl L. Vou criar um grupo. E vou mover esse meu grupo lá para cima 4 metros. Vou dar um hide aqui. Viram? A importância da gente ter as nossas geometrias organizadas, tudo muito bem alinhado, né? Tudo muito bem organizado assim, para a gente fazer a modelagem. Vou criar aqui um pescocinho de 3 centímetros, 5 centímetros, tá? Vou voltar aqui no nosso pilar. A gente vai ter de novo aquela repetição, né? Um pescoço fino e um pescoço maior. Então já vou aproveitar que eu tenho essa estrutura aqui de um pescoço fininho. Vou trazer ela para cá, vou alinhar ela com a parte de baixo, ok? Eu poderia ir brincando, né? Fazendo maior, menor em algumas ocasiões, até deixar do meu agrado. Mas para mim assim já está bem legal, certo? A gente tem a base ali, agora a outra. E aqui eu vou copiar essa estrutura, porque se vocês observarem, na verdade aqui eu não vou conseguir copiar, porque a nossa base aqui ela tem uma dimensão um pouco maior. Então já vou ter que copiar de novo essa estrutura de dentro, sair, dar um Ctrl L, posso puxar aqui, ó, vírgula 20. Renan, puxei a minha geometria, porém ela ficou com essas arestas facetadas. Não tem problema, tá? A gente vai vir nessa opção aqui de suavizar arestas, vou selecionar tudo
e vou simplesmente ir puxando aqui até eu não ter as arestas superiores, laterais, mas ter a aresta superior demarcada, porque aí eu vou conseguir trabalhar com ela de uma forma mais tranquila. Agora, a gente vai ter de novo uma estrutura mais abaulada, porém ela já é um pouco mais cônica, né? E aqui a gente pode até brincar nesse tipo de estrutura, vou mostrar para vocês como é que a gente faria. Vou selecionar minha face, Ctrl C, saio do grupo, Ctrl L, vou até criar um grupo já para deixar tudo organizado, e aí a gente vai editar apenas esse grupo por enquanto. Vou vir aqui, ó, se não aparecer a opção de localizar centro, eu atravesso novamente, tá? A minha geometria, porque para mim vai ser importante ter essa formação. Vou puxar aqui, por exemplo, vírgula 20 agora, ao invés de vírgula 10. Puxei essa dimensão, o que eu vou ter que fazer? Lá a gente não tem um canto mais arredondado, ao invés dele ser cônico assim, né? Ele já é mais assim aberto. Então eu vou mover essa aresta de cima, tá? E eu tenho que tomar cuidado com esse eixo, o exato eixo que tá. Posso fazer tanto assim, ou criar aquele meu arco aqui no eixo vermelho e depois rotacionar ele com bastante cuidado para essa posição, beleza? O importante é que eu tenha essa minha estrutura feita e criada para me atender. Aqui, ó, vou até puxar um pouquinho mais para cima para deixar ela um pouco mais suavizada. Aqui eu posso voltar as minhas arestas, ok? Assim tá legal. Se eu quiser eu posso, né, brincar aqui, ó, fazendo alguns detalhes minuciosos já nas minhas pequenas estruturas, ok? Acho que assim tá legal, só para a gente ter um resultado ali na parte superior. E aí aqui eu clico, opa, deixa eu ver, perdeu um pedacinho da face, mas aí a gente também recupera ele sem nenhum problema. Vamos ver o que houve. Vamos desenhar uma aresta até aqui, uma até aqui e contornar aqui, porque ele perdeu esse pequeno pedaço da nossa geometria. Vamos apagar. Não deu certo, tá, pessoal? Acho que foi por causa da função de rotacionar. Então a gente vai desfazer aquela rotação e vamos utilizar a primeira opção mesmo. Clico aqui, movo um pouco e aí eu uso a função de arco, tá? Daquele outro eixo. Deixa eu ver se ele vem para cá. Não ficou no eixo certo que deveria. E agora não está travando no eixo. Acho que assim ficou. Opa, ok. E aí repito o processo. Clico ali, posso fazer de novo, tá? Aqueles meus detalhes, não vai atrapalhar. Então crio um detalhe ali, outro detalhe aqui. E aí repito. Clico aqui, 2 cliques, tá? Para selecionar o nosso caminho. E aqui de novo. Olha que legal. Agora eu suavizo novamente essas minhas arestas, tá? Até onde for possível, ok? Deixando só aquela parte da boca superior marcada. E aqui, agora a gente não tem uma face de cima. Então eu vou criar uma face só para eu conseguir copiar. Ou seja, eu dou um Ctrl C. Aqui fora, posso deletar ela, tá? Aqui fora eu dou um Ctrl L e crio um novo grupo pra gente. Olha que legal, a gente já tem esse volume aqui. E agora faltaria somente aquele cubo. Mas antes da gente fazer esse cubo, eu ainda vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo. De novo, não apareceu. Vou colocar, antes daquele cubo final, vou colocar aqui mais uma estrutura, tá? De uns 3 centímetros, só para a gente fazer uma última rodada de arcos. Puxar aqui e repetir o processo. Ok. Depois eu novamente suavizo as minhas arestas. Eu vou dar um Ctrl C aqui, sair do grupo, dar um Ctrl L, mover essa minha estrutura 3 centímetros para cima, criar um grupo. Esse grupo agora ele só vai me servir como referência, tá? Para aquele quadrado da nossa estrutura. Eu vou pegar aqui o meio dele e criar um retângulo com a nossa dimensão total aqui, ok? Travou. Posso apagar essa estrutura, posso apagar aqui, ó, literalmente apagar cada uma dessas arestas para elas não influenciarem ali nas nossas geometrias, que agora a gente vai trabalhar exclusivamente com esses pedaços retangulares lá da base do topo. Base do topo, não sei se está correto, mas acredito que esteja. Então a gente puxa, vamos puxar aqui, sei lá, 5 centímetros, e aqui a gente puxa mais uns 2, aperta o Ctrl e puxa mais uns 2. E aí, para ficar bonitinho, a gente puxa em cada lateral uns 3 centímetros,
Opa. 0,03. Aqui dou mais um clique, Acho que ficou pequena essa parte de cima. Vou puxar mais um pouquinho. E olha que bonito que ficou. Aqui eu acho que ainda daria para suavizar um pouco, né? Vamos ver como é que ficaria. Acho que assim tá legal. Mostrando um pouquinho das nossas estruturas. Então, a gente acabou de criar. Beleza? Criei um grupo. Vou desassociar, na verdade. Vou criar um componente. Pilar clássico. Coluna clássica, né? Pilar clássico. Tudo vai dar no mesmo. Beleza? Essa daqui foi a nossa criação de uma coluna clássica para nossa fachada. Aí depois a gente pode criar algumas cópias. E aí já temos a nossa loja da van modelada. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir aqui no Instagram e também conhecer os meus cursos, porque vai ajudar bastante vocês na modelagem. E é isso, a gente se vê já já na nossa próxima aula.